Olá todo mundo, eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu quero explicar para vocês a história do Dungeons and Dragons básico, a linha básica do Dungeons and Dragons dos anos 80 e 90, e qual a relação que eu percebi entre essa linha de jogos e os atuais Dungeons and Dragons, que moldam a maneira como eu sinto o jogo e como eu gosto de jogar. Curte aí! Em 1974 foi lançado o primeiro jogo, Dungeons and Dragons, a primeira caixa, que era uma espécie de expansão para aventuras do jogo de guerra Chainmail. Ou seja, o primeiro Dungeons and Dragons, o original, de 1974, não era um jogo independente, ele era uma transformação de regras para um jogo de guerra. Ele trazia a possibilidade de personagens individuais invadirem masmorras, aniquilarem monstros e recuperarem tesouros. Prestem bastante atenção a essa parte. Esse era o foco do Dungeons and Dragons no começo. Naquela época as regras eram bastante toscas, até bastante simples. Havia apenas 6 classes: o Fighting Man, o Cleric, o Mage, o Dwarf, Elf e Halfling, né? Anão, Elfo e Halfling eram classes em vez de raças. Não havia uma tabela de danos individuais para as armas. O sistema colocava todas as armas causando um D6 de dano. E tudo isso aí acabou sendo modificado e expandido, melhorado ao longo dos próximos anos. Vamos falar do passado como se estivéssemos falando do presente. O jogo original de Dungeons and Dragons ganhou alguns suplementos e foram acrescentadas as classes Thief, Monk, Assassin, Paladin, né? E ele foi se tornando mais complexo também, com novas possibilidades. Em 1977, surgiu então uma divisão que dá origem a todo o histórico do Dungeons and Dragons. Foi lançado no início de 1977 um jogo que deveria servir como reapresentação do jogo para jogadores iniciantes, uma maneira mais amigável de aprender as regras para o público geral. Esse foi o primeiro módulo de Dungeons and Dragons básico. Era uma caixa que continha o jogo, uma caixa azul e branca. As ilustrações ali dentro eram horríveis, o sistema também era bem tosquinho, mas ele era mais interessante do que a caixa original. E logo após foi lançado o Advanced Dungeons and Dragons, a primeira edição do jogo que se tornaria a grande febre dos Estados Unidos e do mundo e chegaria até aqui ao Brasil sendo o mais famoso RPG durante muito tempo. Só que eu quero que vocês percebam que são duas linhas paralelas. Essa primeira versão do Dungeons and Dragons básico tinha a finalidade de servir como introdutório ao RPG. Não era para ele ser um sistema independente, embora ele fosse. As regras dele, em muitos pontos, contradiziam o Advanced Dungeons and Dragons, eram diferentes. E ainda assim, ele se apresentava como uma introdução, um caminho para chegar até o Advanced Dungeons and Dragons. Ele levava os personagens do nível 1 ao 3 e dizia: se você esgotou as possibilidades que estão nesse jogo, procure o Advanced Dungeons and Dragons. Só que em 1981, a TSR, Tactical Study Rules, que era a editora responsável por esses jogos, resolveu repensar isso. Advanced Dungeons and Dragons começou a seguir um caminho e eles decidiram que existiria um caminho paralelo e independente da linha básica de Dungeons and Dragons. E por isso foi relançada a caixa Dungeons and Dragons Basic Set, em 1981. A de 1977 tinha sido responsabilidade de um terceirizado que ficou bastante famoso, que era o Eric Holmes. Já a de 1981 foi responsabilidade de um homem chamado Tom Moldvay. E já nesta linha nova de Dungeons and Dragons, existiu uma caixa básica, que trazia as regras para jogar do nível 1 ao 3, e, sob responsabilidade do editor David Z. Cook,
foi lançada a caixa Expert. Só que o Expert continha regras avançadas e novas possibilidades, mas ele não era Advanced Dungeons and Dragons, ele era uma expansão para o Dungeons and Dragons básico. E assim foi crescendo essa linha aqui. Tá? Enquanto isso, o Advanced Dungeons and Dragons está crescendo do outro lado. Outro jogo completamente diferente e independente. A linha básica tinha a finalidade de manter o tom do jogo original do Dungeons and Dragons. Enquanto o Advanced Dungeons and Dragons tinha mais ou menos a ideia de ser para jogadores já veteranos, avançados e coisa assim. Mas essa é uma visão que eu considero bastante simplista, porque afinal de contas, com a caixa Expert, haviam novas regras e o Dungeons and Dragons básico também podia ser bem avançado em jogo, amadurecer os seus jogadores e dar novas finalidades para as aventuras, novos estilos, novos conceitos. Tanto que isso acabou culminando em 1983 com o lançamento de uma nova série voltada para a linha básica. Foi relançada a caixa Basic Set, numa caixa que ficou famosíssima, que era a caixa vermelha, do Frank Mentzer. E aí, essa caixa teve suas próprias expansões. A caixa Expert, voltada para ela, a caixa Companion, caixa Master e a caixa Immortal. Esses 5 conjuntos de regras avançavam os personagens a vários níveis. Do 1 ao 3, do 4 ao 14, do 15 ao 24, do 24 ao 36 e então para além dos níveis para se tornarem imortais, seres divinos de verdade. Existiam regras para viagens nos ermos, com as possibilidades de se perder, as regras para caçar, para obter comida, regras sobre fome, sobre afogamento, treinamentos em armas de uma maneira mais especializada, treinamento em artes marciais, regras de luta livre, regras de combate de justa, torneios. Tudo isso foi se agregando ao jogo. E, enquanto isso, existiam aventuras e cenários começando a ser construídos. Dos anos 80 até os anos 90, essa linha Dungeons and Dragons Basic, Expert, Companion, Master e Immortal, que ficou conhecida como linha Back-Me, se consolidou e formou o cenário de Mystara, que até aquele momento era chamado apenas de Noun World. Enquanto isso, o Advanced Dungeons and Dragons crescia com seus cenários de Greyhawk, Forgotten Realms, Dragonlance e blá blá blá, indo pelo outro lado, um outro jogo completamente diferente. Na verdade, a grande ênfase a cenários que extrapolavam a fantasia medieval básica no Advanced Dungeons and Dragons começou com a segunda edição do Advanced Dungeons and Dragons, que foi lançada em 1989. Então vocês veem, temos aqui um jogo que enfatiza a fantasia medieval básica e um outro jogo que dá possibilidades mais diversificadas. Esse jogo aqui procura ter uma tonalidade mais suave, mais divertida. Esse jogo aqui tinha uma pegada, às vezes, mais voltada para capa e espada e muito adulta, digamos assim, com temas mais maduros e tal. Tinha demônios e diabos e toda aquela coisa que, inclusive, causou muita polêmica, causou uma caça às bruxas lá nos Estados Unidos. Com o lançamento da segunda edição, eles mudaram um pouco a coisa no Advanced Dungeons and Dragons. Mas aí é que eu quero que vocês notem uma questão. Tem muita gente que chama a linha básica de primeira edição, e ela não é. A primeira edição do Dungeons and Dragons que nós conhecemos hoje, que nós jogamos hoje, tá aqui, ó, no Advanced Dungeons and Dragons, primeira edição, lá de 1977. A segunda edição é a de 89, tá? Só que aí o que eu quero mostrar exatamente que durante essa evolução, enquanto o Advanced Dungeons and Dragons foi testando novas possibilidades, o Dungeons and Dragons básico, a linha Back-Me, foi se mantendo dentro do conceito original. E qual era o conceito original? A existência dos aventureiros no começo, eles lidam com problemas menores, problemas locais. Eles invadem masmorras para livrar os seus povos, as suas cidades, as suas tribos, dos monstros que habitam naqueles covis,
recuperar tesouros, que podem incluir muitas quantidades de moedas e itens mágicos deixados no passado por civilizações perdidas, por impérios caídos. E isso é exatamente o que me lembra quarta edição do Dungeons and Dragons, que mencionava muito civilizações perdidas e impérios caídos. E é exatamente essa visão do Dungeons and Dragons básico que faz com que eu entenda que Dungeons and Dragons foi feito para começar assim. Você joga assim, de uma maneira mais simples, voltada para combate, voltada para lutar contra armadilhas, para acabar com covis de monstros. E depois você vai complicando as coisas, você vai aumentando o leque de possibilidades, você vai tornando os personagens capazes de negociar as situações de paz ou de guerra em povos, capazes de se tornarem eles próprios os líderes de nações e levando eles para outras dimensões e tudo mais. Esse era o caminho que o Dungeons and Dragons Back Me fazia e que foi revisado e melhorado, de certa maneira, colocado num módulo único que era a Rules Cyclopedia em 1991. E junto com a edição de 1991, que é a Rules Cyclopedia, que é a revisão da linha Backman, saiu uma nova caixa Easy to Master, como eles chamavam, fácil de mestrar, que era uma caixa preta com um dragão vermelho gigante na frente, que é a caixa que veio traduzida pela Grow aqui para o Brasil, e que tem gente que confunde chamando de primeira edição. Não, esse é o Dungeons and Dragons básico. Primeira edição é lá do AD&D. Quando essa linha básica deixou de ser produto vendável, deixou de ser um produto interessante para a TSR, na verdade para a Wizards of the Coast, que já tinha comprado a TSR, aí eles fundiram os nomes. A terceira edição seria do Advanced Dungeons and Dragons e acabou cortando o nome Advanced e ficando com a linha Dungeons and Dragons como nome. E aí as coisas se fundiram. E isso aconteceu na época da terceira edição, no ano 2000. Tá? E aí a correlação que eu vejo, que eu já expliquei para vocês, que é o ponto que faz com que eu admire tanto a linha básica do Dungeons and Dragons e a maneira como eu gosto de jogar Dungeons and Dragons, é esse passo a passo na evolução dos personagens, que começa com eles tentando ser heróis, salvando seus pequenos povoados dos monstros que têm covis, assaltando os covis dos monstros e recuperando tesouros. E é por isso que eu fico tão chateado com gente que diz que a quarta edição era board game, não era RPG. Porque ela, na verdade, puxou de volta a raiz que estava lá no Dungeons and Dragons básico, que era uma reformulação do original Dungeons and Dragons de 1974. E essa correlação é exatamente o que faz com que eu jogue ainda assim. Eu gosto de fazer as primeiras aventuras voltadas para enfrentar monstros. E depois a gente vai complicando as coisas, vai metendo política, vai metendo mistério, vai metendo intriga, vai metendo viagens interdimensionais e toda aquela coisa. Mas no começo, monstros, 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 dungeons, dungeons, dungeons. É assim que eu gosto de jogar. Eu gosto mais da quarta edição e um pouquinho menos da quinta edição, porque a quinta edição não me permite fazer isso nos primeiros níveis. Permite, claro, permite, tá? Eu não estou falando que não permite. Mas é mais difícil, porque os personagens são mais fraquinhos. Eles começam muito pouquinhos. Mas isso também é raiz, né? Isso também é raiz. E essa é uma das coisas que eu tenho de admiração da quinta edição. Porque o Dungeons and Dragons original te entregava personagens fraquíssimos. Personagens horrivelmente mal treinados. E que queriam ser heróis, queriam ser aventureiros. Então a quinta edição tem essa grande vantagem. Você tem personagens raiz. Personagens raiz, mas não tem o estilo raiz. Será? Não sei. Na verdade é uma opinião que eu tenho, que eu tô sempre reformulando, sempre balanceando. Eu gosto mais de jogar a quarta edição do Dungeons and Dragons porque eu consigo ter o estilo de aventura Dungeon Crawl legítimo. Com matar monstros, enfrentar armadilhas, recuperar tesouros. Mas também gosto muito da quinta edição porque ela tem a pegada raiz que lembra a Rules Cyclopedia em muitos trechos. Esse é o jeito que eu gosto de jogar, e essa maneira como eu gosto de jogar, a maneira como eu vejo o jogo, vem da história do Dungeons and Dragons, que eu acabei de contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, façam o que quiser. O canal tá aí para vocês também, eu sou apenas o apresentador.